Uma coisa que evidenciou muito a questão da saúde mental foi a questão da pandemia. Aí ficou bem evidente o número de depressão, de todos os males que assolam a saúde mental. E aí começou a perceber a importância disso. E hoje nós sabemos que as pessoas que dirigem e que o comportamento humano do trânsito ele é importantíssimo. Se as pessoas têm essa agressividade, igual nós falamos, que vai para o trânsito, que vai brigar, que vai discutir, ela é uma pessoa que nós estamos num mundo muito estressante, de muitas atividades, de cansaço, e as pessoas estão despejando. O trânsito é o lugar que a pessoa entra e que ela não suporta nem um momento a demora no deslocamento, o comportamento, e aí aumentou sim a insegurança, e nós temos que entender também que o uso de drogas também na direção, principalmente dos motoristas profissionais, é muito evidente. O uso de cocaína, principalmente, hoje nem mais é o ribite, é a cocaína. E você acredita que o Código de Trânsito Brasileiro, que foi lançado em 1998, funciona atualmente neste mundo globalizado de pessoas aceleradas, com acesso à internet, onde crianças com 3 anos já estão mexendo no WhatsApp? Ele urgentemente ser revisto. Nós tivemos uma intervenção no Código de Trânsito Brasileiro, né, que entrou em vigor no ano passado, que foi um retrocesso, porque o tempo da avaliação, a perícia médica e psicológica, ela aumentou o prazo, ela ficou mais elástico. Agora você pensa, uma pessoa que aos 18 anos de idade, ela faz uma primeira avaliação psicológica e ela só vai fazer isso nunca mais, talvez, se ela não for motorista profissional. E o que acontece na vida de uma pessoa durante toda uma vida, né? A gente tem muitas vidas dentro de uma mesma vida. Você vai namorar, você vai casar, vai ter filho ou não, perde emprego ou não, doenças podem ser acometidas, traumas, perdas, e aí você tem uma licença, né, para ter a sua saúde dita assim, não, eu tá aqui, eu te dou um atestado, né, falando que a sua saúde mental vai ser boa para a vida inteira. Isso não existe. Esse código precisa urgentemente ser revisto. Adalgisa, e seria necessário a reavaliação do modelo e também periodicidade da avaliação psicológica dessas pessoas? Com certeza. Com certeza. Um tempo de 10 anos, por exemplo, um motorista profissional, que vamos supor que a pessoa tira a carteira lá com 18. Aos 28 anos de idade, ele seria o tempo para ele renovar como motorista profissional. O motorista profissional, ele está sujeito ao estresse no trânsito diariamente. Temos aqui até já várias coisas, matriz de risco ao estresse, coisas que a gente tem avaliado também. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas. Se você pegar um motorista de bitrem, de carreta, ele tem que cumprir um prazo. O motorista de frutas, a fruta não pode chegar madura no outro estado, então ele tem que fazer um tempo mínimo. E aí, dá-lhe substâncias, dá-lhe coisinhas para dar conta. E essa pessoa, ela está exausta, a família dela está longe, e aí ela está viajando, está trabalhando. E acontecem muitas coisas. Quantos motoristas, isso está dito, às vezes o motorista está numa estrada, perde um parente, adoece um familiar, e ele tem que entregar essa carga, e ele tem que voltar. Isso tudo compromete seriamente na saúde mental desse motorista. E aí nós vamos dar 10 anos. E se acontece várias mudanças, às vezes não muitas, mas na maioria das pessoas, em todos nós passamos por processos na vida de mudança. Então 10 anos para o motorista profissional é impossível. E para o motorista amador, uma avaliação psicológica para o resto da vida é inviável, é impossível. E fala pra gente, Adalgisa, sobre como que esses hábitos atuais das pessoas podem interferir no trânsito. Realmente, o lado psicológico, ele atrapalha ou não os condutores no dia a dia? Sim, o comportamento humano no trânsito, ele é responsável, 65% dos acidentes de trânsito acontecem por comportamentos inadequados no trânsito. Vamos lá, pensando no dia a dia. Hoje a gente não vive sem celular, a gente vai com Waze, as pessoas de aplicativo, todo mundo. Então você está dirigindo,
você ouve uma mensagem, aí você está com o pensamento lá no serviço, porque ninguém para. As pessoas trabalham hoje, ninguém vai para casa mais e desliga totalmente do serviço, ou da vida, ou do mundo. As informações, nós estamos com excesso de informações no mundo. E a gente não para. E aí você está lá preocupado com aquele problema no serviço, você vai pegar o celular, que é uma das questões que acontece, ou você está pensando em outra coisa e distrai, né, por outro motivo. Então, o comportamento humano, ele é definitivo nesse problema de acidentes, ele define os tipos de acidentes, né? Às vezes, acidentes pequenos dentro da cidade e às vezes uma falta de atenção mínima pode causar um acidente com vítima fatal na estrada, por exemplo. Adalgisa, e fala pra gente agora sobre uma situação que é observada comumente no trânsito, se ela pode ser justificada com a psicologia. A gente, em muitos casos, observa condutores dando seta para ultrapassar, um pedestre querendo atravessar a rua, o semáforo piscando no amarelo, e isso tudo gera algum tipo de transtorno ao acidente. Quando a gente talvez vê o coleguinha dando a seta, tem gente que não deixa ultrapassar. Quando vê o pedestre querendo passar na faixa, tem motorista que não para. Vê o semáforo no amarelo, acelera mais. O que está acontecendo? É uma involução do ser humano? Nossa, tão interessante isso que você falou. Cadê a gentileza? Né? Teve um tempo nos costumes que os homens, por exemplo, andavam com lenços no bolso que ofereciam. A gente vê cada dia menos a gentileza. Cada dia menos a pessoa pensar no outro, cuidar do outro. Talvez por um mundo que a gente tem, é tudo à nossa mão, né? Eu posso comprar, eu posso ter o mundo nas minhas mãos, e essa questão de comprar, de ter. Então eu penso só em mim, e a gente tem visto que as pessoas pensam muito pouco no outro. E aí, pelo Código de Trânsito Brasileiro, mesmo que ele seja antigo, o mais vulnerável tem preferência. Então, sempre que um pedestre colocar o pé na rua, nós temos que deixar o pedestre passar. Ah, esse velho passou, ele não viu o sinal. Eu, como motorista, eu estou com um carro, eu estou com uma arma, né? Então, eu tenho que cuidar disso. Então, o mais vulnerável primeiro, depois do pedestre, é o ciclista. Isso não acontece, as pessoas não têm essa visão, né? E essa coisa da competição. Eu não vou deixar passar, eu estou com mais pressa, o meu serviço é mais importante, eu sou mais importante, esse não vai entrar, ou o meu carro é melhor que o dele, quem disse que ele vai passar? Então, são essas questões que a gente tem que pensar, que isso está implícito na educação, no comportamento, e a importância da gente falar da educação para o trânsito das crianças sempre, de falar sempre dessa importância. Adalgisa, agora a gente vai mudar de ambiente para quem está acompanhando a entrevista e vamos para a sala onde são aplicados os testes psicológicos, não é mesmo? Certo, certinho, isso mesmo. Iremos para a sala lá para mostrar. Podemos aplicar o teste individualmente também, não só coletivamente. Nós vamos para uma sala que ela comporta até 8 pessoas para ser submetida aos testes psicológicos. Perfeito. Então agora, Adalgisa, você explica para a gente esse ambiente dessa sala. A sala ela é uma exigência do Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, antigo CONTRAN. Consta numa resolução 927. Isso aqui é um ambiente de uma sala de aplicação de teste coletivo, que temos 8 carteiras. E aqui o candidato vem para avaliação psicológica, para o início dessa avaliação psicológica, que a gente, na verdade, é uma perícia psicológica, e uma das etapas é essa, a aplicação dos testes, tá? Existe a necessidade de repente, um distanciamento entre eles, um número específico de cadeiras? Sim, sim. O espaço de 1,5 metro entre, aqui a gente está um pouquinho juntinho, mas ela mais separadas, e no máximo 8 carteiras, tá? Para trabalhar. Qual que é a importância dos testes? Porque muito se brinca do teste do pauzinho, né? Existe uma diferença de um teste para outro? É um teste para todo mundo? Uma pessoa, de repente, pode pegar e ajudar o colega por já ter feito? Desmistifica para a gente, por gentileza, Adalgisa, essas circunstâncias. Pois não. O teste do pauzinho, né? Que é o teste palográfico, é um teste de personalidade, tá?
Não precisa ser só ele, não. Tem outros testes, por exemplo, eu trouxe aqui um Zülliger, que é um teste de personalidade, que é o anual. Né? Existe um outro, que é o PMK, um antigo teste que as pessoas falavam assim, tampou meu olho, era uma cadeira diferente, né? Então, existem outros testes de personalidade. Mas hoje, os psicólogos estão preferindo trabalhar com o palográfico, que é o teste dos pauzinhos, é um teste gráfico, né? As pessoas podem ajudar, faz assim, faz assado, mas na verdade, quando você imprime, né? Quando você coloca o seu traçado, ele tem características que são diferentes entre as pessoas, entre um e outro. Então, o modo de pegar o lápis, conforme foi ali feito aquele risco, aquele traçado, isso pode demonstrar a característica de uma pessoa. Sim, isso mesmo. Tamanho do traçado, distância, a pressão que se coloca no lápis, isso é da pessoa, você não consegue treinar isso. E Adalgisa, falando até sobre o código de ética, a gente pensou em mostrar os testes, mas é algo muito sério. Inclusive, a gente não pode mostrar um teste aqui, né? Não podemos. Isso é da resolução do Conselho Federal de Psicologia, não podemos mostrar. Apesar de que a gente sabe que na internet hoje as pessoas ensinam até a fazer os testes. Mas igual eu te falei, tem características que são da pessoa. Voltando ao teste de personalidade, é ali que nós vamos ver certas características de personalidade importantíssimas para o trânsito. A impulsividade, a agressividade, né? Isso são características, principalmente os jovens hoje, que a gente sabe que o número de mortes e de acidentes fatais acontece com os jovens. Por quê? Os jovens são mais impulsivos. Quando aprende a dirigir, quer testar a velocidade, quer testar os limites, né? A agressividade é uma característica de personalidade importante. As pessoas pensam que a agressividade é só para bater, para brigar. Não, a agressividade é que te põe no mundo para trabalhar, para ter coragem de levantar de manhã, sair da cama, né? Que te dá essa energia. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Pessoas com agressividade muito alta, elas vão reagir a situações banais, como uma discussão, pegando, por exemplo, uma arma e matando ou batendo. Então, medir a agressividade, saber como anda essa agressividade é muito importante. Então, neste ponto de vista, é possível falar que os testes que são realizados conseguem demonstrar que no trânsito aquela pessoa vai ter uma atitude X ou uma atitude Y, né? Ou não. Por exemplo, uma pessoa que de repente tem um traçado mais forte, vai ter uma personalidade de repente um pouco pior no trânsito, ou não é possível fazer essa conjectura? Não é possível fazer essa conjectura, porque são vários elementos que você vai considerar, né? Você faz o teste quantitativo, qualitativo, as qualidades, né? Mas quando as pessoas chegam aqui, que você é submetido a vários testes, né, para medir, igual eu falei, agressividade, personalidade, a tomada de decisão, atenção, memória, são vários fatores que você vai medir, mais a entrevista psicológica. Aí que eu vou conhecer esse sujeito. Como é que você está? Eu notei, por exemplo, né, que você está ansioso, né, porque a gente consegue perceber isso no teste. Você está ansioso, está acontecendo alguma coisa com você nesse momento, na sua vida? E aí, nessa entrevista, nós vamos conseguir entender esse sujeito. E às vezes eu vou precisar de usar outros testes, fazer uma perícia mais elaborada com os dados que ele me demonstrou ali. Neste momento de tanta insegurança no trânsito, é preciso, segundo especialistas, que o poder público tenha a sensibilidade de legislar pela saúde psicológica para que o Sistema Nacional de Trânsito promova mais segurança e que, assim, as pessoas possam sair e voltar de suas casas sem preocupações.